Apêndice D das Leis da Federação Internacional de Xadrez. Regras de jogo com cegos e jogadores com deficiência visual. 1. O organizador, após consultar o árbitro, deve ter o poder de adaptar as regras abaixo relacionadas de acordo com as circunstâncias locais. No xadrez competitivo entre jogadores videntes e jogadores deficientes visuais, legalmente cego, qualquer um dos jogadores pode exigir o uso de 2 tabuleiros, os jogadores videntes usando o tabuleiro tradicional e o jogador com deficiência visual usando um tabuleiro especialmente adaptado. Este tabuleiro especialmente construído deve preencher os seguintes requisitos. 1.1. Medida pelo menos 20 cm por 20 cm. 1.2. Ter as casas pretas levemente em relevo. 1.3. Ter um orifício de fixação em cada casa. 1.4. Os requisitos para as peças são 1.4.1. Todas devem ter um pequeno pino que se encaixe no orifício de fixação do tabuleiro. 1.4.2. Todas sejam modelo Stoughton, sendo as peças pretas especialmente marcadas. 2. As seguintes regras devem regular o jogo. 2.1. Os lances devem ser anunciados claramente, repetidos pelo oponente e executados no seu tabuleiro. Quando promover um peão, o jogador deve anunciar qual peça foi escolhida. Para que o referido anúncio seja o mais claro possível, sugere-se o uso dos seguintes nomes ao invés das correspondentes letras algébricas A. Ana, B. Bela, C. César, D. David, E. Eva, F. Félix, G. Gustav, H. Hector. 2.2. No tabuleiro do jogador com deficiência visual, considera-se tocada a peça quando tiver sido retirada do orifício de fixação. 2.3. Considera-se efetuado um lance quando 2.3.1. No caso de uma captura, se a peça capturada tiver sido removida do tabuleiro do jogador que tenha a vez de jogar, 2.3.2. Uma peça tiver sido colocada em diferente orifício de fixação, 2.3.3. Tiver sido anunciado o lance, 2.4. Somente então o relógio do oponente será posto em movimento, 2.5. Tão logo os pontos 2.2 e 2.3 sejam considerados, são válidas para o jogador vidente as regras normais. 2.6.1. Um relógio de xadrez especialmente construído para o DV será admissível. Tal relógio deve ser capaz de anunciar o tempo e o número de lances para o jogador DV. 2.6.2. Alternativamente, um relógio analógico com as seguintes características pode ser considerado. 2.6.2.1. Um mostrador ajustado com ponteiros reforçados, com cada 5 minutos marcados por um ponto, e cada 15 minutos por 2 pontos e 2.6.2.2. Uma seta que possa ser facilmente sentida pelo tato. Cuidados especiais devem ser tomados para que as setas sejam bem ajustadas, de modo que permitam ao jogador sentir bem as agulhas dos últimos 5 minutos da hora completa. 2.7. O jogador DV deve registrar a partida em braille ou escrita usual, ou gravar os lances num gravador. 2.8. Qualquer engano no anúncio de um lance deve ser imediatamente corrigido antes que o relógio do oponente seja posto em movimento. 2.9. Se durante o transcurso da partida surgirem diferentes posições nos 2 tabuleiros, devem ser corrigidas com o auxílio do árbitro e consulta das planilhas dos 2 jogadores. Se as 2 planilhas coincidirem, o jogador que anotou o lance correto, mas o executou errado, deve corrigir sua posição para que coincida com o lance escrito nas planilhas. Quando tais diferenças ocorrem e nota-se divergência nas 2 planilhas, deve ser reconstituída a posição até o ponto em que as 2 planilhas coincidam e o árbitro deve reajustar adequadamente os relógios. 2.10. O jogador com deficiência visual terá o direito de recorrer a um assistente que executará qualquer ou a totalidade das seguintes obrigações. 2.10.1. Fazendo-se ao lance de cada jogador no tabuleiro do oponente, 2.10.2. Anunciando os lances de ambos os jogadores, 2.10.3. Anotando os lances na planilha do jogador com deficiência visual e pondo em movimento o relógio do adversário, 2.10.4. Informando ao jogador com deficiência visual, somente a pedido deste, o número de lances executados e o tempo gasto por ambos os jogadores. 2.10.5, reivindicando a vitória caso a seta do relógio do oponente tenha caído e informando ao árbitro quando o jogador vidente tiver tocado em uma de suas peças. 2.10.6, cumprindo as formalidades necessárias no caso de suspensão de partida.
2.11. Se o jogador com deficiência visual não fizer uso de um assistente, o jogador vidente pode pedir a alguém que se responsabilize a executar as funções mencionadas nos pontos 10.1 e 10.2. Um assistente precisa ser designado caso um jogador DV seja emparceirado com um jogador surdo.